Capítulo 131, o primeiro buraco. Scaleway. 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 Os gritos de pânico dos vermes solares foram ouvidos de fora, alarmando os dois vermes solares na entrada do buraco. Suei. Suei. Os dois vermes solares na entrada se contorceram em direção ao buraco com velocidade. Ao entrar no buraco, a escuridão junto com os sons de carne sendo rasgada em pedaços e o cheiro de sangue aquecido saudaram. Os vermes não entendiam o que estava acontecendo e eles só podiam sentir que havia algum ser desconhecido aqui, mas o dito ser estava se movendo rápido demais para eles discernirem sua localização. O revestimento de desintegração atômica foi ativado. Menos 10p. As garras de Gustavo estavam cobertas por um brilho esbranquiçado mais uma vez quando ele saiu correndo e cortou a parte superior do corpo de um verme solar posicionado à esquerda do cristal. Suas foi ativado multiplicado por 3. Suize. Sugi. Sugi. As garras de Gustavo cortaram 3 vezes, dividindo-o em 3 pedaços. Neste momento, Gustavo já havia matado 5 dos vermes solares dentro do buraco. Mesmo que a temperatura do buraco tenha aumentado muito devido ao número inicial de 12, Gustavo foi capaz de suportar o aumento. Não só a temperatura estava muito mais baixa do que quando ele teve que lidar com os 20 na entrada no outro dia, mas ele também tinha defesa agora, então quase não foi perturbado pelo aumento da temperatura. Sus. Golpear. Sus. Golpear. Gustavo correu pelo local enquanto balançava os braços repetidamente e rasgava seus corpos em pedaços de carne desfiada. Os dois vermes solares que entraram antes começaram a lançar líquidos prateados corrosivos de suas bocas. Tuzi. 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 Eles não podiam realmente identificar a localização de Gustavo, mas podiam senti-lo de vez em quando devido à sua temperatura, mas seus ataques só atingiram o ar porque Gustavo podia vê-los claramente e se esquivar, ao contrário deles, que tiveram sua visibilidade reduzida. Depois de mais alguns segundos, Gustavo matou os 12 vermes solares que encontrou aqui quando chegou. Ele disparou em direção aos dois vermes que estavam de guarda do lado de fora antes. Ambos já sentiram que ele estava indo em sua direção. Tuzi. Tuzi. Eles dispararam o vapor do líquido prateado na direção de Gustavo. Ambos os ataques foram direcionados com precisão para Gustavo. Tom. A manipulação de tamanho foi ativada. O corpo de Gustavo diminuiu de largura, tornando-se cerca de 5 polegadas de largura e ele se posicionou bem entre os dois ataques enquanto avançava. Ambos os ataques passaram por seu lado direito e esquerdo, errando por um fio de cabelo. Menos 20 HP. Mesmo que ele tenha se esquivado, ele ainda perdeu um pouco de HP devido ao ar se tornar corrosivo com o líquido que eles cuspiram. Sus. O corpo de Gustavo voltou ao normal depois de desviar com sucesso de seus ataques. Ele estendeu os dois braços quando alcançou o meio de ambos os vermes solares. Suas garras direita e esquerda cortaram os lados de ambos os vermes enquanto ele continuava correndo com os braços estendidos. Black. Os vermes sangrentos gritaram de dor quando os lados de sua parte superior do corpo, sua barriga e suas metades inferiores foram rasgadas, fazendo com que seus órgãos internos se espalhassem junto com uma poça de sangue semelhante à lava. Plop. Plop. Ambos os corpos dos vermes solares caíram no chão quando as notificações do sistema apareceram na linha de visão de Gustavo. Você matou um verme solar nível 4. Mais 8.000 em XP. Você matou um verme solar nível 4. Mais 8.000 em XP. Agora que ele matou todos os 14 deles, Gustavo atingiu o nível 9. SSHHSSS. Gustavo olhou para os cadáveres dos vermes de sangue com um olhar contemplativo. Seus sangues já estavam corroendo o chão, fazendo com que um som crepitante ressoasse. Desta vez não vou cozinhar mestiços para o jantar. Gustavo olhou para a bagunça ao seu redor com uma expressão de repulsa. Eu me pergunto se algum restaurante estará interessado em comprar suas partes do corpo. Gustavo não conseguiu concluir se deveria pegar os corpos desses vermes solares ou não. Depois de pensar por alguns segundos, ele os pegou e os colocou em seu dispositivo de armazenamento antes de sair do buraco. Ele sabia que tinha que ser o mais rápido possível agora que havia matado alguns dos vermes solares. Ele calculou que tinha apenas cerca de 30 minutos e rapidamente correu para o terceiro buraco para continuar. Assim como o anterior, o terceiro buraco também tinha um cristal semelhante e um verme ao seu redor. Cristal de alta energia foi detectado. Nome: salitre puro cristal. Assim como no buraco anterior, as mesmas notificações apareceram aqui. Gustavo aproximou-se do cristal que estava posicionado no canto direito do buraco. O host deseja absorver energia no sistema. Se não. Gustavo rapidamente disse que se o sistema começou a absorver a energia do segundo cristal. Depois que o sistema acabou de absorver a energia, a mesma situação do furo anterior aconteceu novamente. Gustavo já estava preparado para isso. Desta vez ele não demorou até 5 minutos antes de matar todos os vermes solares dentro do buraco.
Ele continuou calculando a quantidade de tempo restante antes que todos os vermes solares começassem a correr em direção à sua localização. Gustavo rapidamente saiu do pequeno buraco e rapidamente se moveu em direção ao primeiro buraco. O primeiro buraco foi onde ele sentiu a energia ser mais alta e também em sua forma mais pura. Gustavo entrou no buraco sem nenhum obstáculo e ficou surpreso ao ver algo diferente dos outros dois. Em vez de olhar para o centro do buraco ou algo assim, a mira de Gustavo estava travada no teto. No teto, ele pode ver o cristal azul semelhante aos que viu nos dois últimos orifícios. A diferença era que era quase duas vezes maior, 987.000. Gustavo usou os olhos de Deus para verificar as leituras. Foi absolutamente superior aos dois anteriores. Se eu conseguir absorver isso, o sistema teria recebido um sexto da quantidade de energia necessária para a próxima atualização, calculou Gustavo, mas não parecia que seria fácil absorver isso. A razão para isso era que Gustavo não conseguia ver vários vermes solares enrolados em torno deste como os buracos anteriores. Em vez disso, havia apenas dois deles no teto. Esses dois vermes solares enrolados em torno do grande cristal com os olhos fechados, alheios ao que estava acontecendo nos arredores, mas tinham diferenças notáveis em relação aos vermes de sangue normais. Esses dois tinham quase o dobro do tamanho de um verme solar normal, com pele mais vermelha e uma espécie de escama rocheada crescendo na parte superior do corpo. Gustavo avançou alguns passos enquanto examinava os dois vermes. Mesmo sem as leituras, ele poderia dizer que esses dois não eram vermes solares de nível 4 como os demais. Gustavo avançou para observar mais os vermes quando um deles de repente abriu os olhos. Hey. Ao contrário do resto, este também soou um pouco diferente com um tom mais refinado. Aquele com os olhos abertos estava enrolado na parte inferior do cristal, mas seu grito também acordou o segundo. Eles olharam para Gustavo do alto com uma expressão ameaçadora. Hey. Hey. Ambos os vermes solares gritaram juntos antes de disparar em direção a Gustavo com velocidade de cima. Sou. Sou um. Ambos os vermes solares eram incrivelmente rápidos, com quase o dobro da velocidade de um verme solar normal. Gustavo já percebeu que eles seriam formidáveis, então ele ativou o spray instantaneamente. Spray foi ativado. Menos 20 pi. Sus. Gustavo correu para a esquerda desviando de ambos os vermes solares. Bom. Bom. Os vermes solares pousaram no chão e imediatamente perseguiram Gustavo, que acabara de se esquivar. Tom. Um deles saltou no ar em direção a Gustavo enquanto o outro disparou em direção a ele com uma boca aberta onde centenas de dentes pontudos e afiados podiam ser vistos. A boca escancarada era grande o suficiente para caber em 3 humanos ao mesmo tempo e facilmente os rasgaria em pedaços com um único ranger, então Gustavo não tinha planos de ser pego por ela. Ele saltou para trás por 75 pés, perdendo o primeiro que saltou no ar por alguns pés. O que estava no chão chegou à sua frente pela esquerda e Gustavo reagiu desviando mais para a esquerda. Surgi. Assim que o corpo do verme solar estava passando por sua frente depois que ele se esquivou, Gustavo abaixou os braços e derramou o máximo de força que pode antes de cortar para cima com muita força. Suide. Suas. As garras afiadas de Gustavo cobertas de luz esbranquiçada avançaram com intensidade rasgando o ar. KYYHHRR. Quando fez contato com o verme solar, abriu um corte profundo de 16 polegadas em seu corpo, fazendo voar vários metros para frente. O que? Gustavo ficou surpreso por não ter conseguido causar mais dano do que isso, já que usou toda a sua força naquele ataque anterior. Hey. O verme solar gritou de dor depois de receber o ataque de Gustavo, mas esse ataque não foi suficiente para prejudicá-lo gravemente. Imediatamente ele pousou de volta no chão e disparou loucamente em direção a Gustavo novamente. Capítulo 132 Vermes solares resilientes. O verme solar gritou de dor depois de receber o ataque de Gustavo, mas isso não foi suficiente para prejudicá-lo gravemente. Imediatamente ele pousou de volta no chão e disparou loucamente em direção a Gustavo novamente. Tuzi. Disparou um jato mais largo de líquido prateado que cobria uma largura de mais de 25 metros. Este foi praticamente um ataque a queima-roupa. Gustavo, sabendo que não havia para onde se esquivar, transformou sua mão de volta ao normal imediatamente e endireitou a palma antes de levantá-la. Shock foi ativado. O revestimento de desintegração atômica foi ativado. Uma luz esbranquiçada apareceu ao redor da palma da mão de Gustavo antes que ele a descesse com força. Suide. Um arco branco de luz semelhante em forma à lâmina de um machado saiu de sua palma quando desceu e começou a dividir o ataque em dois. Suide. O corpo de Gustavo também disparou para frente enquanto fazia isso enquanto os córregos divididos passavam por seus lados. Infelizmente, ele calculou mal o ataque, seu golpe de palma da combinação de corte e desintegração atômica foi incapaz de dividir o fluxo completamente porque, ao contrário dos outros vermes solares, esses dois poderiam dispará-lo por mais tempo. O resto do líquido atingiu Gustavo depois que seu choque perdeu força. A força intensa levantou Gustavo do chão e o jogou para trás.
Bam! As costas de Gustav bateram na parede do outro lado do buraco. Ugh! Gustav exclamou com uma expressão de dor e caiu de joelhos depois que suas costas bateram na parede. SSHHHSSS. Suas roupas superiores foram queimadas novamente e suas partes de sua pele arrancadas. Isso dói, Gustav murmurou levemente enquanto endireitava seu corpo. Menos 200 HP. Seus braços e toda a parte superior do corpo foram queimados pelo ataque. Gustav estava praticamente em um estado deplorável enquanto inspirava e expirava profusamente. A regeneração foi ativada. O corpo de Gustav começou a se curar pouco a pouco, mas o verme solar ficou furioso depois de ver que seu ataque falhou em desintegrar Gustav. Ele saiu correndo novamente junto com seu parceiro em direção a Gustav. Apesar de Gustav ter perdido 200 HP devido a esse ataque, ele não estava realmente em perigo. Mesmo que ele perdesse mais, ele ainda não estaria em perigo real. Isso ocorre porque sua função de cura nunca para até que ele fique sem energia, o que significa que seu HP não pode diminuir para zero até que seus pontos de energia acabem. Em meio à dor escaldante, Gustav desviou para a esquerda desviando do primeiro verme solar que acabou se chocando contra a parede. Gustav estava prestes a atacar sua abertura, mas antes que pudesse, o segundo saltou alto novamente em uma tentativa de usar todo o seu corpo para esmagar Gustav com seu peso. Tou! Gustav saltou para trás desviando do corpo caído do verme solar. Ambos os vermes tinham uma grande sinergia e Gustav imaginou que isso deve ser atribuído ao fato de serem parceiros de acasalamento. Desequilíbrio gravitacional foi ativado. Gustav finalmente decidiu ativar uma habilidade de energia gravitacional, já que a batalha estava demorando mais do que ele queria. A força gravitacional em torno de uma circunferência de 10 metros de repente ficou estranha. Os vermes solares que já haviam saído repentinamente sentiram que seus corpos ficaram mais pesados, diminuindo sua mobilidade. Devido à mudança repentina, eles se distraíram por uma fração de segundo, o que deu a Gustav a chance de correr para a esquerda. Antes que ambos pudessem reagir, o braço direito de Gustav já havia sido jogado para fora com a palma da mão se transformando na do lobo de sangue. Golpear. Suas 4 garras pousaram com precisão no olho direito do verme, rasgando 4 linhas sangrentas nele. Scale away. O verme gritou de dor e começou a se debater enquanto o sangue escorria de seus olhos. Gustav não parou de se mover, ele disparou em direção ao segundo ao lado. Ele havia ferido este antes, então foi fácil acertar mais golpes devido ao seu estado de lesão anterior. As garras de Gustav estavam cobertas com a mesma luz branca de antes enquanto ele repetia golpes na parte superior do corpo deste verme solar. Golpear. 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 Suas garras abriram cortes profundos no corpo do verme em alguns momentos, fazendo sangrar mais. Ele queria cortar o verme solar novamente quando o que estava ao lado jogou seu corpo com a intenção de bater Gustav contra a parede. Sulos. Gustav saltou para o lado e chutou a parede com a perna direita, fazendo com que seu corpo se impulsionasse ainda mais no ar enquanto ele girava repetidamente no ar para evitar o ataque corporal. Nesse ponto, um dos vermes solares havia perdido o olho direito enquanto o outro já estava gravemente ferido e sangrando. Scale away. Scale away. Scale away. Fora da caverna, os vermes solares ao redor de repente começaram a gritar alto uns com os outros. Alguns deles se contorceram para frente e para trás na vizinhança por alguns segundos antes de se virarem para encarar a caverna. Scale away. Scale away. Eles fizeram aqueles barulhos estranhos um para o outro novamente antes de disparar em direção à caverna. Dentro da caverna, a mesma situação do lado de fora estava acontecendo. Os vermes solares dentro da caverna pararam o que estavam fazendo no momento e começaram a se dirigir para o final da caverna. O som de seus corpos contorcendo-se e movendo-se pelo chão dava uma sensação estranha e assustadora. Gustav continuou enfrentando os 2 vermes solares sem saber da multidão de vermes solares que se dirigiam para o buraco. Neste momento, ele infligiu ferimentos graves a ambos, mas eles ainda tinham vigor suficiente para durar um tempo. Seu corpo também se curou completamente, mas ele ainda não foi capaz de matar os 2. Droga, eu tenho 1 minuto até que eles invadam este lugar, Gustav disse internamente com um olhar frustrado. Ele estava calculando o tempo que passou lutando contra os 2 vermes solares e imaginou que os vermes solares deveriam estar cientes da morte de seus parentes em 1 minuto. Não tenho mais escolha, tenho que usar. O rosto de Gustav mostrava determinação enquanto ele dizia isso internamente. Menos energia, 140 dividido por 1750. Ele não apenas estava com pouco tempo, mas sua energia estava quase completamente gasta. Capítulo 133, usando a descarga de energia em uma batalha. Ambos os vermes solares feridos ainda se dirigiam para ele com animosidade. Gustavo virou-se e saltou para trás cerca de 3 vezes antes de correr para a esquerda. Embora os vermes se perguntassem por que ele de repente ficou na defensiva, eles ainda o perseguiram. Eles eram do tipo agressivo, então Gustavo infligiu ferimentos neles, desencadeando sua angústia.
Gustavo de repente parou quando chegou ao meio do espaço. Os vermes ainda disparavam loucamente em sua direção, embora sua velocidade não fosse tão grande quanto antes. Gustavo olhou para eles se aproximando com um olhar concentrado. Imediatamente eles estavam a 6 metros de alcançá-lo, ele ativou uma habilidade. Super Zoom foi ativado. Menos 30 p. Gustavo agachou-se ligeiramente com velocidade antes de pular no ar. Tom. Uma rachadura de 1,80 m apareceu na superfície do solo enquanto seu corpo se elevava acima do solo com extrema velocidade. Suei. Ele chegou ao teto deste espaço em um instante. O teto da caverna ficava a 23 metros do chão, mas Gustavo cruzou aquela altura em um segundo. Os vermes solares chegaram ao local de onde Gustavo saltou, ao mesmo tempo em que agarrou o enorme cristal com as duas palmas, usando para se suspender no ar. Ele cerrou os dentes e gritou em sua mente: descarga de energia 2%. A descarga de energia foi ativada. Menos 2% de energia do campo gravitacional. Tom. Uma onda vermelha de energia repentinamente explodiu do corpo de Gustavo. Bang! Cobria uma circunferência de 12 metros, fazendo com que o teto da caverna tremesse. Os vermes solares olharam para cima com admiração apenas para notar a ponta de um grande cristal azul pontudo vindo de cima em direção a eles com velocidade intensa. Gustavo estava no topo e segurava o grande cristal. Zoou. Os vermes solares tentaram escapar, mas antes que pudessem se mover mais de meio metro, a gigantesca ponta de cristal atingiu um deles com intensidade, empalando-o completamente e penetrando profundamente no solo. Estrondo. O sangue espirrou por todo o lugar quando o verme solar foi explodido devido ao incidente que acabara de ocorrer. O cristal inteiro tinha mais de 8 metros de comprimento e era mais largo do que 3 corpos humanos juntos, mas sua ponta tinha apenas o tamanho da palma da mão. Devido à força com que caiu junto com o peso combinado de Gustavo, não apenas penetrou no verme solar, mas também o fez explodir em sangue e sangue coagulado. Você matou um verme solar de nível 6. Mais 20.000 exp. A notificação soou em sua mente enquanto ele saltava do cristal brilhante. Cristal de alta energia foi detectado. Nome: salitre puro cristal. O host deseja absorver energia no sistema. Se não. Essas notificações já haviam aparecido na linha de visão de Gustavo desde o momento em que ele saltou para cima, mas ele as ignorou. O cristal ainda parecia extremamente bonito e brilhava intensamente, embora sua ponta estivesse coberta de sangue corrosivo. Gustavo correu novamente em direção ao outro verme solar imediatamente, ele saltou do cristal. O verme solar que ele acabou de matar estava em uma condição muito melhor do que o que estava vivo agora. Eles estavam aproveitando seus números para lutar com Gustavo antes, mas agora que um havia sido aniquilado, ele seria capaz de se concentrar em lidar apenas com este. Gustavo desferiu um grande número de cortes no último verme solar, aumentando a quantidade de ferimentos que ele já tinha. Em mais 20 segundos, o verme solar deu seu último suspiro e caiu no chão com sangue pingando de seus cortes como uma fonte. Você matou um solar nível 5. Minhoca. Mais 14.000 exp. Gustavo não se preocupou com as notificações, ele imediatamente correu em direção ao cristal. Assim que ele chegou na frente dele, ele sentiu a aproximação de vermes solares em multidões. Ele podia ouvi-los arrastando seus corpos pelo chão enquanto se dirigiam para este local com velocidade. Gustavo rapidamente enfiou a mão no bolso com um olhar de urgência e tirou um dispositivo de armazenamento semelhante a um botão. Os vermes solares estavam acelerando em direção aos 3 buracos no final da caverna enquanto o cheiro sangrento de sua espécie flutuava no ar. Imediatamente os vermes solares chegaram à entrada do buraco, o grande cristal desapareceu de seu lugar. Jim. O espaço imediatamente ficou escuro como breu. O brilho do cristal salitre sempre manteve o espaço dentro do buraco brilhante. Agora que Gustavo o havia guardado em seu depósito, o lugar ficou escuro. Scale away. Scale away. Scale away. Os vermes solares emitiram sons estridentes enquanto se precipitavam nos 3 buracos, apesar da escuridão. Eles confirmaram a morte de seus líderes e parentes e começaram a se debater pelo local em busca do culpado. Eles sentiram a presença de um intruso antes, mas agora ele havia desaparecido. Sob o disfarce da escuridão, Gustavo se transformou em um verme solar e usou a comoção para sair da caverna. Muitos outros vermes solares ainda estavam chegando enquanto ele se contorcia para passar por eles. Originalmente ele teria levantado suspeitas, mas os vermes que chegaram não tentaram questioná-lo. As altas vozes dos vermes solares anunciando a morte de seus líderes e parentes viajaram por toda a caverna. Gustavo continuou se movendo por cerca de 5 minutos antes de chegar à entrada da caverna. A entrada da caverna estava vazia neste momento. Gustavo moveu-se ainda mais na floresta por várias centenas de metros antes de se transformar de volta em sua forma humana. Ele saltou e pousou em um galho antes de se agachar e olhar na direção da caverna. A caverna estava a várias centenas de metros de sua posição.
Ele ativou os olhos de Deus e ampliou sua visão para poder ver a entrada da caverna claramente no escuro da noite. Eles estão todos dentro agora. Eu me pergunto quantos isso vai acabar matando, Gustav disse internamente enquanto sua mente ligava com o que ele mantinha dentro dos 3 buracos. Dentro do primeiro buraco, mais de 100 minhocas solares haviam entrado. Dentro do segundo e do terceiro buracos eram os mesmos. Os que não entraram estavam patrulhando a vizinhança. De repente, um grande círculo azul celeste brilhante apareceu no ar dentro dos 3 buracos. Os círculos azuis brilhantes eram do tamanho de uma cabeça humana. Faixas elétricas vermelhas continuavam nadando ao redor deles. Os vermes olharam para os círculos brilhantes maravilhados, imaginando o que era. Na posição de Gustav, seus olhos ainda estavam focados na entrada da caverna. Detonar, ele murmurou em voz baixa. Capítulo 134 Explosão de balanço. Dentro dos buracos, os círculos azuis brilhantes de repente aumentaram de brilho e se expandiram imensamente. Os arcos elétricos vermelhos que circulavam ao redor deles também se tornaram extremamente estáveis e brilharam intensamente enquanto se espalhavam pelos arredores. Os vermes sentiram a destruição iminente, mas antes que pudessem tentar escapar dos buracos. Boo! Os círculos brilhantes explodiram com intensidade, incinerando os arredores e os vermes solares junto com eles. Desmoronar. Desmoronar. A boca de Gustavo estava ligeiramente aberta enquanto ele olhava para a caverna desmoronando em fragmentos e poeira bem diante de seus olhos. As explosões foram tão poderosas que ele sentiu a força de sua localização. A árvore em que ele estava e o resto dos arredores vibraram intensamente enquanto uma nuvem de poeira cobriu os arredores. A energia da fronteira é tão poderosa assim. Quando Gustavo estava deixando os buracos um após o outro, ele plantou um pouco da energia que absorveu da borda. Ele o colocou em um campo gravitacional que só ele podia sentir. Gustavo ficou surpreso com a devastação que isso causou. Isso o colocou ainda mais em um dilema sobre os mestiços escapando da fronteira. Você matou um verme solar de nível 4. Mais 8.000 exp. Você matou um verme solar de nível 4. Mais 8.000 exp. Você matou um verme solar de nível 4. Mais 8.000 exp. Subir de nível. Você matou um verme solar de nível 4. Mais 8.000 exp. As notificações continuavam tocando em seu ouvido continuamente, dando-lhe uma sensação de gratificação. Ele estava feliz que a linhagem de energia gravitacional funcionou bem desta vez. Ele vinha se treinando em como controlar e usá-lo de forma eficaz, mas ainda não havia chegado lá. Ele até se sentiu relutante em usar a habilidade de descarga de energia de 2% em sua batalha contra os líderes do verme solar. Ele ficou feliz por ter funcionado bem desta vez, porque houve momentos em que ele tentou durante o treinamento e as coisas foram realmente ruins. Tenho que ir embora agora, Gustavo lembrou que esta explosão com certeza atrairia outros mestiços para este local. Ele rapidamente se virou e começou a pular de árvore em árvore com velocidade. 20 minutos depois, Gustavo chegou fora da fronteira. Ele passou mais de uma hora lidando com os vermes solares. Ele rapidamente correu em direção ao bairro para se certificar de que nenhum mestiço havia escapado da fronteira durante sua estada na caverna. Enquanto Gustavo passava pelas árvores na área da floresta esparsa, ele de repente sentiu algo à distância. Cerca de 70 metros à frente estava um coelho enorme de cor amarela, saltando em direção ao bairro em alta velocidade. Parece que conseguiu sair pela fronteira enquanto eu estava lidando com os vermes solares. Os olhos de Gustavo se concentraram no coelho de 13 pés de altura. Ele estava feliz por ter terminado com os vermes solares mais cedo do que da última vez. Se ele tivesse demorado mais para lidar com eles, esse mestiço teria causado estragos na vizinhança. Sua mente estava mais uma vez atormentada com a pergunta: como eles continuam escapando pela fronteira? Lembrando a quantidade de destruição que a energia da fronteira causou, Gustav tinha certeza de que esses mestiços estavam definitivamente recebendo ajuda de algum lugar. Quando Gustav se aproximou do coelho, ele também o notou. Ruzido. O coelho ruziu com uma voz alta, fazendo com que uma onda sônica em espiral saísse de sua boca em direção a Gustav. Menos dentro da fronteira. No local da caverna, fragmentos de rocha espalhados podiam ser vistos nas proximidades. O ar cheirava a carne queimada e uma visão de destruição foi exibida. A antiga caverna de aparência gloriosa estava longe de ser encontrada agora. Nas proximidades da caverna desmoronada, a silhueta de um homem de 2 metros de altura em roupas escuras era visível sob o brilho do luar. Cada parte de seu corpo estava coberta. Capa preta, botas pretas e máscara preta completa que cobria até o cabelo. Mesmo a presença que ele carregava era sombria e não era facilmente perceptível. Ele se agachou na frente da caverna desmoronada com o dedo indicador colocado no chão. Eu me pergunto o que o mestiço está fazendo dentro da fronteira. O homem murmurou com uma voz rouca quando um brilho vermelho cobriu a ponta do dedo. Troem. Uma ondulação vermelha se espalhou do ponto onde seu dedo tocou o chão até os arredores.
Ele continuou se espalhando até cobrir uma circunferência de mais de 300 metros. Passos vermelhos brilhantes começaram a aparecer. Esses passos tinham forma humana. Eles continuaram aparecendo em vários números, estendendo-se profundamente na floresta. Agame, então é uma criança, o homem murmurou enquanto se levantava lentamente. Mas como ele entrou na fronteira? Ele se virou para olhar para os passos vermelhos brilhantes que se estendiam na floresta. A uma determinada distância, os passos mudaram do chão para as árvores. Um cereal classificado deve ser incapaz de causar tal destruição, disse ele enquanto se virava para olhar para a caverna destruída novamente. Fraco, mas anormal. Muito anormal. O homem se virou e começou a se dirigir na direção dos passos. Que variante inesperada, ele murmurou com um tom frustrado antes de desaparecer no ar. De volta à área da floresta esparsa, Gustavo estava enfrentando o coelhinho mestiço. Várias árvores foram derrubadas devido à batalha, mas o coelho ficou gravemente ferido e sangrando na cabeça. Gustavo estava atualmente parado na área do ombro esquerdo do coelho e despejando uma série de socos em sua cabeça, fazendo sangrar ainda mais. Ele não teve pena do coelho de forma alguma e continuou batendo em sua cabeça com socos. Ao contrário dos coelhos normais, este em particular estava longe de ser fofo. Suas orelhas eram como chifres pretos pontiagudos. Seus olhos brilhavam em uma cor escura e ameaçadora e ele tinha várias presas com mais de 15 centímetros de comprimento. Seu corpo musculoso e alto era suficiente para afugentar qualquer um assustado. Além de tudo isso, sempre que o coelho ruzia, o ambiente era destruído devido às ondas sonoras geradas por sua voz. Capítulo 135 A conversa da meia-noite de Ang e Gustavo. Gustavo estava começando a se perguntar como os terráqueos do passado chamavam os coelhos de inocentes e fofos, porque ele não conseguia encontrar um pingo de fofura ou inocência no mestiço que ele estava envolvendo atualmente. Bom, 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 bom. O punho de Gustavo bateu na lateral de seu rosto repetidamente enquanto o coelho continuava se debatendo de dor. Ergueu a mão e tentou agarrar Gustavo pela enésima vez. Gustavo saltou e pousou no outro ombro, o que lhe permitiu desviar do braço oscilante do coelhinho. O coelho acabou se esbofeteando mais uma vez enquanto Gustavo começava a desferir mais uma série de socos no outro lado de seu rosto. Bom, bom, bom. Isso é incrível. Depois de subir de nível até este ponto, minha força normal agora é capaz de lidar facilmente com mestiços de nível 3, Gustavo disse internamente enquanto jogava seu punho para frente e para trás repetidamente. Ele podia sentir que sua força realmente melhorou depois de subir de nível várias vezes antes. Pelas informações que ele coletou sobre mestiços, ele sabia que esse coelho tinha a força de um mestiço de nível 3. Originalmente, seriam necessários 3 passos Zulu mestiços classificados ou um passo 4 Zulu classificados para derrotar um mestiço neste nível, mas agora Gustavo poderia fazê-lo facilmente e ele nem estava no passo 2 ainda. Ruzido. O coelho ruziu de dor novamente, fazendo com que ondas sônicas saíssem de sua boca. Bang! Bang! Duas pequenas árvores foram explodidas em pedacinhos. Ele originalmente tentou mirar em Gustavo, mas era impossível acertar Gustavo naquele ângulo. Depois de mais alguns minutos, o coelhinho caiu no chão e sucumbiu à morte. Seus olhos negros ficaram cinzas enquanto sangue marrom escorria de sua cabeça. Dois buracos do tamanho de um punho podiam ser vistos em ambos os lados de sua cabeça. Você matou um Demonic Sonic Boy nível 3. Mais 4000 XP. Plop. Gustavo caiu com os dois pés depois de acabar com o coelho. HMM. Devo pegar sua linhagem. Não parece muito útil, pensou Gustavo. O coelho não era muito forte fisicamente, mas seu ruzido sonoro era bastante poderoso. Nunca atingiu Gustavo, já que ele foi capaz de se esquivar de todos os seus ataques, mas ele poderia dizer que sofreria bastante dano se um de seus ataques sônicos fizesse contato com ele. Meu dispositivo de armazenamento está quase cheio, vou precisar de outro depois de guardar isso. Gustavo pegou um botão azul do bolso e apertou duas vezes. O cadáver do coelho desapareceu com um flash de luz azul depois que ele executou essa ação. Eu decido depois, Gustavo disse internamente e começou a patrulhar o ambiente. Ele sabia que era improvável que outro mestiço aparecesse, mas não iria arriscar. Nada era certo, especialmente depois de toda a festa que ele teve com a vizinhança quando outro mestiço apareceu enquanto ele estava na cidade de Átria. 3 horas depois, Gustavo estava voltando para seu apartamento. Já era meia-noite, então seu trabalho havia terminado naquela noite. Preciso reagendar o horário de minha visita à fronteira. Sair durante a noite afetará meu trabalho, Gustavo disse internamente enquanto subia as escadas. Sua razão para pensar assim foi devido ao que aconteceu esta noite. Se ele fosse durante o dia, poderia patrulhar a vizinhança durante a noite sem nenhum tipo de distração. Gustavo chegou ao último andar em poucos segundos e caminhava pelo corredor quando notou alguém parado em frente ao seu apartamento. Ele continuou andando sem qualquer forma de cautela em seu rosto. A pessoa também o notou e se virou para o lado para encará-lo.
Você não deveria estar dormindo agora. Ele perguntou quando chegou na frente da pessoa. A pessoa parada na frente de sua porta era Ang. Ela estava de short vermelho e camiseta azul. Era noite, então muitas partes de seu corpo estavam expostas, incluindo seu decote suave, fazendo com que ela parecesse atraente. Seus dedos se agitavam enquanto ela enrolava o cabelo de maneira tímida enquanto sorria para Gustavo. Eu queria falar com você, disse ela. Gustavo podia sentir a seriedade em sua voz, então, ele não a questionou mais sobre o momento. Os dois se sentaram em frente à porta de Gustavo e encostaram as costas na porta. Ele não me convidou para entrar. Ang disse internamente com um olhar de decepção. Ela esperava que Gustavo lhe dissesse para entrar para que eles pudessem conversar, mas em vez disso, ele se sentou na frente de seu apartamento e ela teve que se juntar a ele. O que ela não sabia era que Gustavo estava pensando na hora atual. Era meia-noite, então Gustavo sentiu que seria inapropriado convidá-la a entrar àquela hora. Então, sobre o que você queria falar? Gustavo quebrou o silêncio ao perceber que Ang não falava por um tempo. Gustavo. Quer? Ang se virou para encará-lo e agarrou sua mão direita. Você vai. Se eu mudar, você continuará sendo meu companheiro mesmo dentro do acampamento Emibel? Ela perguntou com um olhar suplicante. Mudança? Que tipo de mudança? Gustavo perguntou com um olhar curioso. Bem, digamos que eu me torne um pouco mais cruel. Você ainda vai me descartar? Ang perguntou enquanto virava o rosto. HMM. Depende do assunto de sua crueldade. Se for para seus inimigos, então você pode ter certeza que eu não vou quebrar os laços com você, Gustavo respondeu com um olhar profundo. Ang lentamente soltou a mão de Gustavo enquanto seu rosto mostrava falta de vontade. Eu quero tentar, mas não sei se posso aceitar machucar alguém. Ela disse suavemente enquanto olhava para o chão. Olha, Ang. Não estou pedindo para você ferir ou ser impiedoso com qualquer um, mas quando se trata de pessoas que têm a intenção de feri-lo, é você ou eles. Se você decidir puxar os socos, isso significa que você escolheu ser o saco de pancadas deles, o que é bem idiota. Capítulo 136 Comprando um item na loja. Mesmo que você seja uma pessoa de bom coração por natureza, deve haver um limite e você tem que entender que nem todo mundo merece sua bondade, ensinou Gustavo. Ele me vê como uma pessoa de bom coração. Ang sentiu seu coração palpitar quando ouviu Gustavo dizer isso. Ela se virou para olhar em seus olhos que mostravam sinceridade. Gustavo levantou-se e limpou as calças depois de dizer isso. Você vem comigo à noite para a observação, certo? Gustavo perguntou enquanto olhava para Ang. Sim, ela respondeu enquanto se levantava também. Bom, esteja preparado, disse Gustavo e se virou para abrir a porta. Preparado para quê? Ang perguntou com um olhar de curiosidade. Você vai ver quando chegar a hora, vá para a cama, disse Gustavo enquanto entrava em seu apartamento. Tudo bem, respondeu Ang. Boa noite, Gustavo, acrescentou enquanto se virava. Boa noite, Ang, Gustavo respondeu a ela enquanto a porta de seu apartamento se fechava. Gustavo entrou e imediatamente foi tomar banho. Esta noite tinha sido muito longa para ele. Lidando com os vermes solares, conseguindo absorver energia de 2 cristais de energia, matando mais de uma centena de vermes solares e destruindo sua caverna, derrotando por último o coelhinho mestiço. Sua energia foi quase esgotada na luta contra os vermes solares de nível 5 e 6, mas ele a recuperou depois de subir de nível várias vezes. Se sua energia ainda estivesse baixa depois de sair da fronteira, ele levaria mais tempo para lidar com o coelho ou seria derrotado por ele. Gustavo ficou embaixo do chuveiro enquanto os eventos de hoje se repetiam em sua mente. Ele percebeu que havia muitas coisas que não levava em consideração ao lidar com os vermes solares. Além disso, após a segunda batalha, ele refez os passos do coelho mestiço para o lado leste da fronteira. Nas 2 vezes em que ele se infiltrou, a fronteira foi pelo oeste, mas agora ele decidiu se infiltrar na fronteira pelo leste da próxima vez. O que ainda o incomodava era o fato de que a fronteira a leste também estava devidamente fechada. Ele não encontrou aberturas de nenhum tipo, mas havia sinais de que o coelho veio de lá. Era quase como se atravessasse a parede de linhas verdes e vermelhas que Gustavo acreditava ser impossível. Alguns mestiços tinham o poder da intangibilidade, mas protocolos de segurança foram implementados para isso. Era impossível usar esse poder para entrar ou sair da fronteira. Gustavo sentiu que havia uma força misteriosa trabalhando aqui. Ele decidiu que iria contar para a senhorita Aimee sobre isso, mas ele tinha que pensar em uma maneira de contar a ela sem revelar algumas coisas. Interface de sistema aberto, disse Gustavo internamente. Atributos do hospedeiro: habilidades e habilidades, linhagens, missões, loja, objetivos, informações da linhagem. Atributos do host. Atributos do host. Menos nome, Gustavo. Menos nível, 12. Menos aula. Menos exp, 580.800/650.000. Menos HP, 5.400 dividido por 5.400.
Menos energia, 1700 dividido por 1750. Atributos. Força, 50. Percepção, 49. Fortitude mental, 49. Agilidade, 49. Velocidade, 62. Bravura, 49. Inteligência, 49. Charme, 49. Defesa, 49. Vitalidade, 9. Resistência, 9. Pontos de atributos, 40. Gustavo olhou para suas estatísticas com um olhar de gratificação. Embora ele tenha subido apenas 3 níveis esta noite, este foi o nível mais rápido que ele já havia subido em quase 5 meses. Quando suas estatísticas de força chegaram a 50, ele sentiu um aumento substancial na força, como se 10 pontos fossem adicionados repentinamente, mas apenas um ponto foi adicionado na realidade. Ele cerrou o punho com força. Nunca imaginei que chegaria o dia em que minha força chegaria a tal nível, Gustavo lembrou o quão patético ele era cerca de 5 meses atrás. Este sistema realmente mudou meu destino, mas de onde ele se originou? A origem do sistema era um mistério que Gustavo queria resolver no futuro quando se tornasse poderoso o suficiente. Ele tentou iniciar uma conversa com o sistema várias vezes, mas ainda o ignorou. Lembrando o que aconteceu na montanha com a estrela batendo na área do penhasco, Gustavo não pode deixar de pensar que o sistema tinha origens alienígenas, mas não havia como confirmar isso agora. Adicione 10 pontos à vitalidade e resistência. 10 pontos foram adicionados à vitalidade. 10 pontos foram adicionados ao endurance. Depois de adicionar pontos a ambas as novas estatísticas, Gustavo fechou a interface do sistema e abriu a loja. Comprar. Créditos, 100. Itens de linhagem, receitas de linhagem, linhas de sangue, habilidades manuais de treinamento. Gustavo olhou para as abas que estavam expostas na loja. Ele tinha conferido tudo aqui durante o dia, então já entendeu para que servia cada aba. Itens de linhagem era onde o sistema recomendava itens que o ajudariam a usar sua linhagem corretamente. Era como um guia. Bloodline Recipes era onde ele podia comprar manuais que incluíam diferentes receitas e misturas necessárias para melhorar sua linhagem ou a linhagem de outras pessoas. Milhares deles tinham propósitos diferentes. A guia Bloodline era onde ele podia comprar diferentes tipos de Bloodlines e fazer com que o sistema os inserisse nele. Habilidades e habilidades, assim como seus nomes implicavam, eram onde ele poderia comprar diferentes habilidades e habilidades. Os manuais de treinamento eram onde ele podia comprar diferentes manuais que ajudavam no treinamento, e esta era atualmente a única aba que tinha itens que ele podia pagar atualmente. As outras guias tinham preços absurdos que Gustavo não podia pagar no momento. Ele sabia que levaria algum tempo até conseguir reunir crédito suficiente para comprar coisas de outras abas. Recebi 100 créditos acumulando 1 milhão de XP esta noite. É muito pouco, mas é o suficiente para conseguir algo para o treinamento, disse Gustavo internamente e começou a pedir manuais de treinamento para abrir. Comprar. Manuais de treinamento. Controle de respiração 300C. Técnicas de boxe 50C. Técnicas marciais de movimento de batalha 250C. Controle de força 500C. Técnica de batalha subaquática 1000C. Controle de energia 100C. 6 caminhos 2000C. Centenas deles ainda se estendiam mais abaixo. Alguns dos itens aqui eram muito caros, enquanto outros eram muito baratos, mas Gustavo já estava de olho em um em particular desde quando verificou pela primeira vez. Ele não podia comprá-lo, mas agora tinha créditos suficientes para fazer uma compra. Controle de compra de energia, Gustavo murmurou com um tom animado. Controle de energia foi comprado. Menos 100C. Um brilho dourado brilhante apareceu de repente no meio da testa de Gustavo. De repente, ele sentiu uma enorme quantidade de informações fluindo em sua mente. O conteúdo dessas informações era sobre controle de energia. Imagens, textos e diferentes cenários fluíam em sua mente em ondas, todos divididos em várias categorias. Depois de 1 minuto, essas informações foram concluídas baixadas em sua mente. Uau! Exclamou Gustavo com uma expressão atônita. Ele não esperava que a informação fosse carregada diretamente em sua mente. Quando o processo estava acontecendo, ele ficava se perguntando: e se eu esquecer? Ter esses pensamentos mais. A informação foi instalada diretamente em sua mente de tal forma que ele só precisou de um pensamento para imaginar tudo. Ele tinha certeza de que não seria capaz de esquecê-lo, mesmo que tentasse. Capítulo 137 Convite de aniversário. Essas informações são bem detalhadas. Posso dizer que haverá uma melhora no meu controle da energia gravitacional quando eu começar a aprender isso, Gustavo murmurou com um olhar de antecipação. Ele fechou a aba do manual de treinamento e abriu a da linhagem. Comprar. Linhagens de sangue. Adaptação aquática, grau C30.000C. Adapte-se à vida aquática e use habilidades relacionadas à água. Transmutação de lagarto mutante, grau P20.000C. Liberta gás venenoso na forma de um poderoso lagarto.
Corpo de vento, grau B25.000C. Para se tornar e manipular o vento. Manipulação de rocha, grau de 5.000C. Manipular qualquer forma de rocha. Aipeles, grau a 50.000C. Assuma a forma alienígena Aipeles e use suas habilidades. Constituição de fogo, grau C33.000C. Possuindo a estrutura interna do fogo, capacidade de manipular e resistir ao fogo. Distribuição radioativa, grau a 45.000C. Manipulação de radiação. Gustavo podia ver centenas de linhagens com preços diferentes junto com suas informações sendo exibidas. Alguns eram muito caros, enquanto outros não eram tão caros quanto os outros. Independentemente disso, Gustavo não podia nem pagar a linhagem com o preço mais baixo. HM, ainda não entendo os preços estranhos. Gustavo tinha um olhar confuso enquanto sua visão continuava rolando para baixo. Ele estava se perguntando por que algumas linhagens de grau C eram caras do que algumas de grau B. Ele tinha uma vaga ideia em sua mente sobre qual poderia ser o motivo, mas a única maneira de confirmar isso era comprando a linhagem que ele não podia agora. De acordo com o sistema, eu ainda poderia obter créditos trocando EXP, mas isso significa que meu nível será reduzido. Olhar de contemplação. Quando Gustavo fez o check-out da loja pela primeira vez, uma notificação foi exibida sobre como a loja funciona. A partir daí, ele descobriu como os créditos são obtidos. Foi também assim que ele descobriu que 1 milhão de XP daria a ele 100 créditos. Ele também descobriu que poderia trocar em XP por créditos. Se ele quisesse obter 100 créditos no momento, 1 milhão de XP seria deduzido, mas se isso acontecesse, seu nível atual seria reduzido. Gustavo estava relutante em fazer isso, já que subir de nível não tinha sido fácil, então ele decidiu que obteria créditos da maneira normal, matando mais mestiços e cultivando XP. Gustavo estava de olho em algumas das linhagens aqui que pareciam bastante interessantes para ele, mas antes que ele pudesse acumular créditos suficientes, ele precisaria cultivar muitos XP. Gustavo fechou a interface da loja e abriu os gols em seguida. Mentas. Matar 500 mestiços 321 dividido por 500. Leia 100 livros. Torne-se independente. Escolha um novo nome familiar Oslo multiplicado por. Salvar 100 vidas 2 dividido por 100. Junte-se a uma organização poderosa. Aprenda uma habilidade de dança. Derrote um mestiço de alto escalão. Viajar para o espaço sideral. Escolher um novo nome é algo em que ainda não pensei. Parece que nem o sistema quer que eu use esse nome, Gustav riu levemente. Foram mais de 1000 gols e, de tudo, ele completou apenas 3 deles. Vendo o objetivo, salvar 100 vidas, Gustavo se perguntou se o sistema estava insinuando alguma coisa. Sim, ele planejava salvar vidas depois de ingressar no MBL e ganhar força, mas não queria ser forçado a isso. Ele queria salvar vidas conforme sua conveniência e salvar quem ele desejasse salvar. Realmente não parecia que o sistema o estava forçando a fazer aquilo no momento que o deixou feliz, mas ele tinha a sensação de que algo assim poderia acontecer no futuro, onde o sistema aplicaria punição por não fazer o que deveria. Desejado. Ele mais uma vez decidiu não pensar demais nisso. Quando chegasse a hora, ele tomaria decisões, pois não conseguia pensar em uma maneira de ir contra o sistema por enquanto. Gustavo terminou de tomar banho e foi para a cama. Ele havia agendado suas atividades para amanhã e acreditava que seria um dia produtivo também. Na manhã seguinte, Gustavo acordou e se preparou para a escola novamente. 40 minutos depois ele chegou na escola e foi para a cozinha trabalhar. O chefe Danzo ficou feliz em vê-lo novamente e eles trocaram gentilezas. Os funcionários sempre tiveram ciúmes do chefe Danzo e do vínculo de Gustavo. Danzo nunca mostrou um sorriso tão largo e pacífico até que Gustavo chegou na cozinha. Ambos ficaram na frente de um grande equipamento de cozinha enquanto discutiam. Vamos fazer um prato especial hoje, disse Busdanzo com um sorriso. HMM. O que você tem em mente? Perguntou Gustavo. O prato Tradasse, respondeu Busdanzo. Oh, qual é a ocasião? Gustavo perguntou com um olhar surpreso. Bem, nada demais, só que minha neta, cuja foto você está se masturbando, está 1 ano mais velha hoje, disse Busdanzo enquanto ria. Ah, Busdanzo com certeza sabe como bagunçar. Gustavo não conseguiu conter o riso depois de ouvir isso, embora estivesse surpreso. Busdanzo tem uma neta de verdade. Ele só estava brincando sobre usar a foto da neta do chefe Danzo para se masturbar. Ele nunca soube que o chefe Danzo realmente tinha uma neta. O chefe Danzo parecia apenas um homem de meia idade, então Gustavo ainda não conseguia entender por que um homem que não parecia ter mais de 45 anos teria um neto. Chefe Danzo, ela tem talvez 1 ano de idade. Gustavo perguntou com um olhar curioso. Pá. O chefe Danzo deu um tapa leve na nuca de Gustavo ao ouvir isso. Ai, Gustavo esfregou a nuca enquanto fechava o olho esquerdo. Se ela tivesse 1 ano, isso não faria de você um pedófilo. Bosdanzo perguntou enquanto apertava seu rosto. Ah, acho que é verdade, Gustavo riu ironicamente enquanto falava. Quantos anos ela tem então? Ele adicionou.
Ela está com 17 anos hoje, Danzo respondeu com um sorriso orgulhoso. O Gustavo exclamou com um olhar de descrença, 17. HNM, Danzo assentiu levemente em afirmação. Contei muito a ela sobre você e ela deseja conhecê-lo pessoalmente, acrescentou Danzo. Bastante. A sobrancelha direita de Gustavo ergueu-se ligeiramente ao ouvir isso, quanto você disse a ela. Por acaso você mencionou que eu usei a foto dela para fazer isso? Gustavo perguntou com um olhar intrigado. Ah, seu pequeno patife, por que você não descobre você mesmo? Danzo disse enquanto ria levemente. Descobrir sozinho. Como? Perguntou Gustavo. Estamos tendo uma pequena festa em minha casa, você gostaria de vir? Chefe Danzo perguntou com um sorriso. Capítulo 138, Missão de Emergência. Uma celebração. Isso é. Os olhos de Gustavo se arregalaram levemente em surpresa. Sim, como uma pequena festa entre família e amigos próximos, você gostaria de vir? Chefe Danzo perguntou novamente. Gustavo ficou sem palavras novamente. Esta foi a primeira vez que ele foi convidado para uma festa. Além do encontro que teve com Charles e Gordon, ele nunca havia estado em um lugar onde uma festa estivesse acontecendo. Eu só preciso ter certeza de voltar antes do anoitecer, Gustavo disse internamente antes de responder ao chefe Danzo. Sim, Gustavo respondeu com um sorriso. Bom, Mara vai ficar feliz, Danzo bateu no ombro de Gustavo enquanto falava com um largo sorriso no rosto. Agora vamos cozinhar, acrescentou Danzo antes de acenar para um dos trabalhadores nas proximidades. Gustavo acenou com a cabeça em resposta enquanto olhava para a equipe caminhando em direção a eles. Era um homem de pele escura com um uniforme de chefe e chapéu. Gustavo, o chefe de pele escura cumprimentou. Gustavo acenou para ele em resposta. Pegue os ingredientes para o prato Tradasse, Danzo instruiu o chefe quando ele chegou na frente deles. Tudo bem, chefe. O homem respondeu e se virou. Gustavo lembrou que esse cara era um novo trabalhador aqui depois que um antigo trabalhador se demitiu recentemente. Chefe Danzo, como está o cara novo? Gustavo perguntou com um olhar curioso. Melhor do que você estava no começo, respondeu Danzo enquanto caía na gargalhada depois. Gustavo também riu junto com ele, mas de repente seu rosto congelou quando ele se virou. O chefe Danzo notou o olhar estranho no rosto de Gustavo. O que é de errado? Chefe. Antes que ambos pudessem completar suas frases, uma forte explosão ressoou dentro da cozinha. Bou! A cozinha inteira explodiu em poderosas chamas, fazendo com que uma nuvem de fumaça negra se espalhasse pelo ambiente. Do lado de fora do prédio, pôde-se ver que a cozinha foi incendiada e, surpreendentemente, a segurança contra incêndio não disparou. Normalmente, quando a temperatura das chamas ultrapassa um determinado grau, o AI instalado ativaria a segurança contra incêndio. Uma grande quantidade de líquido supressor de incêndio será pulverizada dentro do prédio, o que extinguirá o fogo em questão de segundos, mas desta vez nada disso aconteceu. Bip, 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 bip. Apenas os alarmes dispararam. Dentro da cozinha, a visibilidade estava reduzida devido à intensidade da fumaça do incêndio. Peças do equipamento foram lançadas em diferentes cantos da sala e parte do teto caiu no chão. No lado leste, uma silhueta pode ser vista segurando outra. Uma grande parte da parede estava atualmente inclinada para o lado e apoiada nas costas de uma das silhuetas que protegia a outra. A parede estava em chamas e também as costas da pessoa em quem ela estava apoiada. Chefe Danzo, você está bem? A voz de Gustavo foi ouvida dentro da fumaça e do fogo. Descobriu-se que a grande parte quebrada da parede estava realmente nas costas de Gustavo e Danzo estava no chão abaixo dele. HMM. Estou bem, Danzo respondeu lentamente. Ele ficou chocado ao ver que Gustavo foi rápido o suficiente para empurrá-lo para o chão enquanto se virava para bloqueá-lo da explosão com seu corpo e também suportando o peso da parede enquanto ela estava em chamas. Como ele fez isso? Danzo se perguntou internamente, mas quando olhou ao seu redor, decidiu jogar essa pergunta para o fundo de sua mente. Ele se levantou enquanto tossia e olhou em volta com uma expressão terrível. Gustavo lentamente empurrou a parede para trás com as costas até que ela se endireitou e virou. Danzo podia ver em todos os lugares em chamas e fumaça. Ele não conseguia descrever como estava se sentindo no momento, mas não era nada bom. Alguém está vivo. Chefe Danzo gritou com uma expressão de pânico. Gustavo virou-se para a parede e arqueou o braço para trás antes de jogá-lo para fora. Bang! A parede foi explodida em pedacinhos, criando uma abertura para o exterior. Esta parte da cozinha era um andar acima, então o vento soprava loucamente no buraco largo. A explosão que aconteceu antes foi forte o suficiente para destruir partes da parede, mas não foi forte o suficiente para causar o colapso do chão. O chão ainda estava em boas condições, mas obviamente não ficaria assim por muito tempo, já que o fogo ainda estava se espalhando. Ei! Alguém? Ainda está vivo. O chefe Danzo começou a avançar enquanto gritava com a voz ficando rouca. Missão de emergência, salve 10 pessoas do incêndio.
Uma notificação apareceu de repente na linha de visão de Gustavo. Nessa situação, o sistema nem precisava perguntar a ele porque não havia como ele não tentar salvar os chefes. Gustavo se virou e rapidamente agarrou o braço do chefe Danzo. Chefe Danzo, é perigoso para você, disse Gustavo enquanto o puxava de volta. Não. Alguns deles devem estar vivos, preciso ajudá-los. Danzo gritou enquanto era puxado para trás. Você vai morrer. Gustavo levantou o chefe Danzo e o colocou em seu ombro antes de se virar com velocidade e pular para fora da abertura. Fou. Seus corpos viajaram pelo ar, caindo com velocidade. O chefe Danzo tinha um olhar relutante enquanto olhava para a cozinha em chamas cada vez mais longe dele. Tom. Gustavo caiu no chão e derrubou o Danzo. Chefe Danzo, você pode informar o corpo de bombeiros ou qualquer um dos professores presentes no momento. Vou voltar para buscar os outros. Gustavo disse com velocidade antes de se virar e pular em direção à abertura. Tom. O chefe Danzo não foi capaz de responder. Gustavo saltou de volta. Ele só pode observar quando o corpo de Gustavo voou no ar e entrou no buraco de onde eles haviam acabado de sair. O chefe Danzo olhou em volta e percebeu que o fogo estava se espalhando lentamente em direção ao andar inferior. Como isso aconteceu? O chefe Danzo correu em direção ao andar inferior e estava falando inconscientemente. Vários chefes podiam ser vistos saindo correndo do prédio, mas eles vinham do andar de baixo, não do andar de cima que estava em chamas. Você está bem? O chefe Danzo perguntou a um deles quando chegou à frente deles. Os outros. Chama está lá em cima, o trabalhador estava tossendo junto com os outros que também estavam saindo. Ligue para o corpo de bombeiros. Um deles disse. O problema agora era que ainda era cedo, por volta das 6 da manhã, então quase nenhum professor havia chegado ainda. Capítulo 139 Homem Mascarado. Todos os professores da Echelon Academy eram mestiços, então eles poderiam ajudar e salvar os trabalhadores mais rápido do que Gustavo, mas apenas cerca de 3 deles estavam presentes agora. A bunda do quarto dos funcionários também estava longe da área da cozinha, então, a menos que estivessem fora do prédio, eles não seriam capazes de ver a chama. As atividades escolares normalmente começam às 8 da manhã, então nenhum aluno pode ser encontrado nas proximidades. Depois de ligar para o corpo de bombeiros, o chefe Danzo foi informado de que eles chegariam em 5 a 10 minutos, mas ele sabia que 10 minutos era tempo suficiente para uma pessoa virar cinzas, então ele correu em direção ao bloco de funcionários para informar qualquer professor disponível. Imediatamente depois que Gustavo voltou, ele olhou em volta. Tudo o que podia ser visto eram chamas e detritos em chamas posicionados em diferentes partes da cozinha em chamas. A maioria desses destroços em chamas e partes caídas do teto bloqueavam o caminho de Gustavo. A temperatura da sala estava muito alta, mas não era nada comparado ao que Gustavo enfrentou com os vermes solares, então ele nem foi afetado. A manipulação de tamanho foi ativada. O corpo de Gustavo cresceu em tamanho, ficando em torno de 1,80 m de altura, com ombros e costas largos. Ele apertou o botão na manga esquerda e uma máscara apareceu em sua mão. Esta era a mesma máscara de raposa que Gustavo comprou no mercado antigo. Só o chefe Danzo sabe da minha força. Vamos manter assim, Gustavo disse internamente enquanto colocava a máscara. Ele também rasgou sua parte superior, ficando meio no mais uma vez. Parte de suas roupas havia sido incendiada antes, então ele decidiu descartá-las. Os olhos de Deus foram ativados. As duas aberturas nos lados superior direito e esquerdo da máscara de repente se iluminaram com as cores escarlate e verde, fazendo com que Gustavo parecesse bastante ameaçador. A visão da sala de Gustavo se transformou em cores diferentes. O fogo ficou branco e não conseguiu mais bloquear sua visão. As outras coisas inanimadas no ambiente também ficaram azuis e brancas e agora Gustavo podia ver silhuetas vermelhas à frente, escondidas em diferentes partes da sala. Alguns desmaiaram com o incêndio, mas ainda estavam vivos, enquanto em outras áreas, partes do teto em chamas desabaram sobre alguns dos trabalhadores. O Spret foi ativado. Gustavo ativou o Spret sem demora e saiu correndo. Sus. Sua intensa velocidade até fez com que as chamas se separassem. Bam. 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 Seu corpo se esmagou em vários pedaços de hastes que caíram do teto enquanto ele corria para frente. Ele nem reagiu às hastes colidindo com seu corpo. Algumas das hastes foram jogadas para o lado quando o contato foi feito, enquanto outras se partiram em duas metades. Gustav chegou a uma determinada parte da cozinha e parou. Ele só saiu correndo por um segundo, mas já havia percorrido mais de 300 pés. À sua frente havia um amontoado de escombros amontoados. Caíram e empilharam-se uns sobre os outros até atingirem a altura de 1 m. Gustav se curvou e mergulhou as duas mãos sob os escombros antes de levantá-lo com força. Desmoronar. Desmoronar. Algumas partes em chamas caíram no chão. Gustavo se virou e largou tudo como se não pesasse nada. Ele se virou e uma senhora inconsciente pode ser vista deitada no chão com uma roupa de chefe parcialmente queimada.
Duas hastes ligeiramente dobradas em posição diagonal estavam alguns centímetros acima de seu corpo, com as pontas alojadas na parede. Essas hastes foram o que impediu que os detritos a esmagassem. Se os detritos continuassem a se acumular, as hastes não teriam conseguido se segurar e acabariam desabando. Gustavo se agachou e agarrou seu corpo antes de levantá-la e se virar. Fulos. Seu corpo se tornou um borrão quando ele atravessou o mar de fogo e saltou para fora do buraco do outro lado da cozinha. Tom. Gustavo pousou no chão onde alguns chefes já haviam se reunido e largou a senhora antes de se virar e pular novamente. Os chefes nos arredores rapidamente correram em direção à senhora inconsciente. Menos Yerma. Quem é esse homem mascarado? Menos quem se importa. Vamos ajudar Yerma. Ah, tudo bem. Gustavo voltou para dentro da cozinha em chamas e disparou para outro canto da sala. Sus. Ele chegou em outra parte da sala e moveu alguns detritos para o lado, revelando dois funcionários presos que estavam presos por paredes caídas. Eles estavam sentados no chão e já tossiam muito. Seus rostos ficaram pretos e partes de suas roupas também foram queimadas. Gustavo agarrou os chefes masculinos e femininos e os colocou em seu ombro rapidamente. Ambos estavam com lágrimas nos olhos por causa da fumaça, então eles não podiam nem ver Gustavo. Eles apenas sentiram que estavam sendo levados e devido à sua situação atual, eles não tentaram resistir. Gustavo saiu correndo da cozinha novamente e largou os dois funcionários do lado de fora antes de voltar para dentro. Ele estava se movendo mais rápido do que nunca. Apenas cerca de um minuto se passou e ele já havia salvado 3 pessoas, mas sentiu que não era rápido o suficiente, pois já podia sentir com sua percepção que alguns trabalhadores haviam sido incendiados. Devido ao crepitar do fogo, seus gritos mal podiam ser ouvidos. Gustavo moveu-se rapidamente para outra parte da sala. Ele teve que socar uma parede inteira que bloqueou seu caminho desta vez. Cerca de 4 funcionários ficaram presos nesse período e ele teve que colocar 2 nas costas e carregar um na mão esquerda e o outro na direita. Mesmo com a carga, a velocidade de Gustavo foi apenas ligeiramente prejudicada. Ele ainda conseguiu trazer 4 deles com segurança. Eles sofreram apenas queimaduras leves. Gustavo voltou depois de deixá-los com a equipe abaixo. Ele não perdeu um segundo antes de pular de volta para dentro do prédio. Desta vez, ele correu para o canto sudoeste da cozinha e removeu os obstáculos em seu caminho. Ele chegou a uma parte onde um pequeno buraco já havia sido queimado no chão, tornando visível a sala abaixo. Gustavo saltou um pouco para frente e pousou do outro lado antes de chegar na frente de um pequeno bloqueio de destroços mais uma vez. Kia! O grito vindo de além do bloqueio penetrou em seus ouvidos. Capítulo 140, usando combinação. Kia! O grito vindo de além do bloqueio penetrou em seus ouvidos. Gustavo olhou para a frente com os olhos semicerrados. Ele já sentia isso, mas ver com seus 2 olhos ainda lhe dava uma espécie de calafrio. Na frente dele estava uma pessoa que havia sido completamente incendiada. Pelo som dos gritos, obviamente era um homem. Ele continuou se debatendo de dor e batendo nas paredes ao seu redor, que também estavam pegando fogo. Gustavo rapidamente estendeu a mão para ele e agarrou seus ombros antes de levantá-lo. Eu preciso ir mais rápido. É hora de usar essa habilidade, Gustavo disse internamente enquanto se virava com velocidade. A combinação foi ativada. Das mais preto foi ativado. Menos 500 pi. Toos. Gustavo só se moveu uma vez e saiu do buraco em um instante. O movimento de seu corpo criou pós-imagens devido ao intenso aumento de velocidade, fazendo com que as chamas dentro da sala criassem um caminho. Bam! Gustavo pousou do lado de fora e uma nuvem de poeira se formou. Ele lentamente deixou cair a pessoa de seu ombro cujas roupas haviam sido completamente queimadas com a pele escurecida visível e bolhas em várias partes. Devido à sua intensa velocidade anterior, o fogo no corpo desta vítima havia sido apagado, mas ele ainda gritava de dor quando o vento entrou em suas feridas, fazendo-os arder ainda mais. A combinação foi desativada. A velocidade de Gustavo voltou ao normal depois disso, mas ele já havia usado mais de 500 pontos de energia devido a essa habilidade. Ele sabia que muitos pontos de energia seriam gastos quando visse as informações dessa habilidade pela primeira vez, por isso nunca usou até agora. Isso porque ele não tinha outro meio de apagar as chamas no corpo desse trabalhador, então ele teve que fazer uso da combinação. Seu aumento intenso na velocidade foi o fator-chave para apagar as chamas. Gustavo tinha um olhar estranho em seu rosto enquanto olhava para o homem que havia sido queimado até a morte. Embora ele tivesse carregado o homem antes, ele nem sentiu a dor das chamas por causa de sua defesa corporal, mas isso não significava que ele desconhecia a alta temperatura. Embora seja improvável que as chamas normais o afetem de agora em diante, ele ainda pode imaginar como a vítima se sentiu devido ao seu primeiro encontro com os vermes solares. Ainda com a máscara, Gustavo agachou-se e colocou um remédio curativo na boca do homem. Depois de fazer isso, ele se virou para encarar o prédio antes de pular de volta.
Gustavo começou a se mover de um lugar para outro, trazendo os trabalhadores que encontrou e nos 3 minutos seguintes ele trouxe todas as pessoas que encontrou dentro do prédio. Gustavo saltou mais uma vez. Ele já podia sentir a aproximação de veículos e silhuetas vindo à frente. Sus. Gustavo virou para o leste e disparou para longe. Conversa. 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 Menos quem é aquele homem mascarado. Eu me pergunto quem ele é também. Ele é tão grande e musculoso, aposto que é um poderoso mestiço. Deveríamos estar felizes por ele ter salvado tantas vidas de nossos colegas hoje. Embora a atmosfera fosse sombria, os chefes não podiam deixar de falar sobre o quão heróico era o homem mascarado. Em menos de 30 segundos, o corpo de bombeiros chegou junto com os 3 professores disponíveis na escola. O corpo de bombeiros ativou uma máquina que voou sobre a cozinha e conjurou um líquido parecido com o gelo do tamanho de um lago antes de jogá-lo inteiramente no prédio. Os chefes nas proximidades foram solicitados a se afastarem devido ao volume do líquido que se espalhou para as proximidades. O fogo foi extinto em um instante e o corpo de bombeiros iniciou investigações para descobrir a causa do incidente. Quando o chefe Danzo voltou com os professores, a primeira coisa que fez foi perguntar sobre Gustavo. Não o vi, patrão, não sei se saiu, respondeu um dos trabalhadores com a mesma afirmação de muitos outros. O chefe Danzo estava começando a ficar preocupado e até mesmo alguns dos trabalhadores procuraram por ele até que ele foi encontrado sentado sob uma sombra a 300 metros de sua localização atual. Os chefes ficaram felizes por ele não ter morrido queimado, mas se perguntaram quando ele saiu. Eles não suspeitavam que Gustavo fosse o homem mascarado de forma alguma por causa da diferença de tamanho e força. Eles também ouviram rumores sobre Gustavo no passado, então sabiam que ele não poderia ser tão forte quanto o homem mascarado que apareceu antes. Além disso, Gustavo estava sem camisa enquanto estava sentado sob a sombra da árvore com seu cabelo loiro com queimaduras escuras em diferentes lugares. Seu rosto tinha fuligem e havia sinais de queimaduras na parte superior do corpo. Os trabalhadores nunca poderiam esquecer o olhar poderoso e o porte do homem mascarado junto com a jaqueta vermelha que ele usava que de alguma forma não se queimou mesmo quando ele estava passando pelas chamas repetidamente. A figura de Gustavo empalideceu em comparação com a do homem mascarado. Os trabalhadores sentiram que ele provavelmente foi salvo pelo homem mascarado também, apenas o chefe Danzo tinha uma opinião diferente do resto deles. Você está bem, Gustavo? Essa foi a primeira pergunta do chefe Danzo quando ele chegou na frente dele. Estou bem. Gustavo disse enquanto concordava. Seu rosto brilhava de cansaço e descrença. Alguns deles não sobreviveram, acrescentou enquanto olhava para o chefe Danzo. Eu sei. Você fez o seu melhor, obrigado, disse Busdanzo com os olhos marejados. Podia ter feito melhor, Gustavo disse com um suspiro, mas decidiu não se culpar por isso, embora não pudesse descrever suas emoções atuais. Gustavo conseguiu tirar todos do prédio antes que os bombeiros e os professores aparecessem, mas nem todos sobreviveram. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.